Ahm, Muito obrigado. Obrigado a todos pela oportunidade que nos foi concedida. Saudações especiais, quebrando o protocolo, sem especialidades, sem excelências, a todos aqui presentes. Agradecimento especial ao Orfad pelo convite que nos foi endereçado. Quero, antes de mais, dizer que para os dois painéis que ainda faltam, se calhar este e o próximo, claramente que grosso número de informação que nós aqui poderemos partilhar não existe quase que nenhuma novidade. São temáticas das quais nós discutimos dia após dia. E do meu lado me foi incumbida a missão de falar sobre a eficácia da política estratégica nacional da juventude para a melhoria do espaço cívico juvenil, prevenção e construção da paz, coesão social e reconciliação nacional, numa perspectiva de sociedade civil. Mas queria, antes de mais, só para poder gerir estes 5 minutos que me foram dados, dar a conhecer o fato de o Dr. Roy bem fez aqui a apresentação da Política Nacional da Juventude. É importante congratular isso, que efetivamente em Moçambique, sim, temos um documento chamado Política Nacional da Juventude, o qual foi aqui apresentado na íntegra, que resultou claramente de várias preocupações, várias percepções da juventude, mas que, por outro lado, há uma necessidade, olhando esta mesma política, há uma necessidade aqui, para além de termos este documento no qual grosso número de jovens aqui presentes não têm acesso, importante frisar isto, é importante que possamos olhar, vou partir mesmo para a questão das soluções, porque as problemáticas são aquelas que todos nós sabemos. É importante que possamos sim frisar o componente ligado à domesticação desta política. Para além da domesticação, temos que igualmente incentivar, aliás, nós como sociedade devemos sim servir como watchdogs, aqueles que vão prestando atenção sobre o ponto de vista de cumprimento desta política. Falamos de antemão sobre o fato desta política ter aproximadamente 11 anos, mas é importante frisar o fato de ela já vem há aproximadamente 30 anos. A Política Nacional da Juventude tem quase a idade daquilo que é a nossa democracia multipartidária. Claramente que foi sofrendo algumas alterações ou atualizações ao longo do tempo, mas olhando desde o princípio, vai se aproximando a esta idade, mas fazemos uma comparação da própria política versus a efetivação da mesma, olhando aquilo que é o estado ou o estágio atual da juventude, claramente que estamos numa situação de desproporcionalidade. É daí que nós queremos chamar a atenção, chamaríamos antes o extinto Ministério da Cultura e Juventude, depois Ministério da Juventude e Desportos, agora atualmente Secretaria da Juventude e Emprego, a necessidade de sim criar condições ou abrir espaços de inclusão para que esta mesma política seja assim conhecida por todos enquanto jovens e para que mesmo o plano ou a estratégia que está aguardando pela sua aprovação a nível do Conselho do Ministro, há uma necessidade de que, pese embora eu como ativista queria responder se calhar ao Dr. Roy o fato de como ativista, a auscultação sobre a Estratégia Nacional da Juventude, infelizmente, não tive conhecimento. Me interessava bastante poder contribuir em relação a isto. Mas isto, calhar, é uma situação à semelhança do painel que nós nos antecedeu, quando o Livone dizia que o governo tem sentado com o JM e nós, como sociedade civil, em algum momento sentimos esta exclusão. Mas são questões que são adicionais, mas que, no modo geral, o Dr. Roy bem aqui apresentou o fato de é uma política nacional da juventude e que em Moçambique nós temos aproximadamente 34,6% de jovens no geral, mas que nesta mesma percentagem, em relação à taxa de desemprego, ronda por volta dos 18,4%. Então estamos a assumir que quase acima da metade dos jovens estão em situação de desemprego. E quando falamos sobre a política nacional do emprego versus aquilo que é a paz e segurança, a reconciliação, claramente que temos que pensar numa perspectiva em que a paz não significa pura simplesmente o calar das armas. Eu claramente não estou em paz quando estou numa situação de logo ao amanhecer tenho que pensar no dinheiro de chapa, logo ao amanhecer tenho que pensar na oportunidade que se calhar de concorrer a uma vaga de emprego, mas não tenho dinheiro para poder imprimir um certo CV. Eu, como jovem, tenho que no final do ano procurar editais e me candidatar para instituições de ensino. Tem um número muito reduzido de vagas. Isto me tira a paz como jovem. Eu, como jovem, quando estou numa situação em que quando sento com os dirigentes ou os tomadores de decisão, em algum momento a minha voz não é ouvida. Quando falamos sobre os artigos 45, 51, 50, 52, em algum momento o direito à manifestação, associação, 48, liberdade de expressão, não me é respondida. Isto também coloca em parte aquilo que é a paz e segurança em Moçambique, porque no final do dia estamos sim a colocar aqueles que nós chamamos como ceifas da nação, estamos a criar jovens dos quais no final do dia estão numa situação de sensibilidade,
sensibilidade, e são desde que muitas vezes reconhecemos o fato de termos jovens que são recrutados pelos terroristas, são jovens nos quais são marginalizados, aquilo que é o próprio índice de desemprego, os jovens que na sua maioria acabam estando em ações que colocam em causa aquilo que é a paz, tranquilidade pública ou segurança no país, e que nós, como atores centrais desta sociedade, sentimos este peso, a necessidade de estas políticas nas quais, na sua generalidade, olhando a Constituição da República, olhando a política nacional da juventude, olhando para aquilo que é a estratégia nacional da juventude que está por ser aprovada, os planos de ação, a Carta Africana da Juventude, que a própria Política Nacional da Juventude usa como espelho, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, dentre vários outros tratados, declarações, olhando até a Declaração 1325 sobre a mulher, paz e segurança, dentre outras, e em algum momento são documentos, são políticas, são tratados ou declarações que são muito bonitas na sua efetividade. E eu acho que a questão central que nós tínhamos que trazer aqui não seria apenas discutir essas políticas apresentando o que temos como documento, mas na íntegra é importante discutir sobre até que ponto essas políticas são eficazes e como é que nós podemos garantir a sua efetividade, para que aquele jovem de Inhamanhumbira, que antes era explorador de algumas minas ou era garimpeiro, que hoje, com a Ruby Mining, ele praticamente é chamado de explorador ou garimpeiro ilegal, para que aquele jovem de Montepuez, aquele de Barro, desculpa, que era garimpeiro, aquele jovem, se calhar, de Choco, que tinha uma porção que com a chegada, se calhar, de algumas empresas da área agrária, lhe foi tirado da terra, aquele jovem de Maputo, que em algum momento olha os mais diversificados direitos ou vê a serem, se calhar, a não serem efetivados, de que forma que este pode se sentir ou pode olhar e ver essas políticas como espelho, dos quais dia após dia ele pode olhar uma situação de quid juris, pode olhar essas mesmas políticas como aquelas que efetivamente lhe podem defender ou que se calhar podem auxiliar para que ele no final do dia possa apresentar aquilo que é a sua posição. E dessas soluções que aqui trago, se calhar na sua generalidade, para além dos desafios que fizemos aqui menção, temos primeiro o fato de eu ter dito, falando aqui da domesticação da política nacional do emprego e suas estratégias, do fato de é importante que as organizações sociais aqui presentes possam ter estes documentos, possam discutir sobre os mesmos, a implementação na íntegra dos preceitos estabelecidos dentro desses documentos. Falamos sobre emprego dentro da Política Nacional do Emprego, mas temos jovens desempregados. Falamos sobre o acesso à educação, à saúde, à habitação, mas temos jovens que não têm saúde, não têm transporte, temos jovens que num país no qual se diz que a terra é propriedade do Estado, lutam por dia para um mercado informal de venda de terras. Então, de que políticas e de que direitos essa juventude merece nós estamos a falar? Então, eu acho que é um conjunto de direitos estabelecidos na Política Nacional de Terras, na Política Nacional da Juventude, que se formos olhar na efetividade não estão a ser implementados. E isto, estaremos numa situação controvérsia em que estamos, como sempre tenho dito, piscamos à direita e desviamos à esquerda. Temos uma política que é muito bonita no seu papel, uma questão muito simples que o SEG, quero parabenizar pelos diferentes programas que tem de empoderamento econômico, sobretudo da juventude, em algum momento, seja empoderamento econômico e social, mas uma questão-chave que temos que aqui trazer é que estes milhões que são aplicados, são partilhados para a juventude, são fruto de contribuição desses jovens, assim como de doações que no final do dia quem vai pagar são os próprios jovens. A questão-chave é o fato de termos aqui vários pacotes, doações, ou seja, financiamentos, mas os critérios de seleção em algum momento não são claros. Deixando essa questão dos critérios de seleção, falamos, por exemplo, recentemente vi muitos jovens, alguns amigos meus, com alguns cheques, mini cheques gigantes, escritos lá 1 milhão e 500 meticais, mas bem, o Dr. Roy terá feito menção ao fato de não é 1 milhão e 500 meticais que esses jovens vão receber. O financiamento vai até 1 milhão e 500 meticais. Então a questão que nós colocamos é, nós estaremos a quebrar aqui uma situação de transparência, sobretudo quando falamos sobre prestação de contas, em que temos o jovem empreendedor que tem um cheque gigante que vem 1 milhão e 500 meticais, mas a narrativa é de que o valor não é 1 milhão e 500 meticais efetivamente, mas vai até 1 milhão e 500 meticais. Por outro lado, outra questão-chave é o fato de nós acho que não obedecemos geralmente o princípio de rotatividade financeira. Quero elencar aqui várias questões sobre, por exemplo, no mandato anterior do presidente Guebuza, tinha um projeto chamado Vulgo 7 milhões,
que financiou vários jovens, alguns deles, se calhar, foram jovens fantasmas. Se formos a questionar hoje, quantos jovens tiveram projetos implementados na íntegra, que até hoje, 2024, se calhar, 10 anos depois do fim do mandato do presidente Guebuza, têm esses projetos ainda efetivos e respondem aquilo que é um dos preceitos básicos dos projetos, que é a criação de oportunidades de emprego para os outros jovens. Quantos destes projetos ainda estão a ser implementados na efetividade? Eu acho que de 0 a 10 teríamos menos que 5. Se formos a questionar dos vários projetos que o FAIS, igualmente, eu gostaria, Dr. Roy, gostaria de colocar esse desafio ao SES, que dos 933 projetos que foram financiados, eu, com custos próprios, juntos com os meus colegas, poderemos criar um mês ou uma semana de passeio nesses projetos que foram, nos 933 projetos financiados pelo SES, com os impostos ou com o bolso do cidadão. Gostaria de passear por cada um dos projetos, ver até que ponto esses projetos estão a ser efetivamente implementados e estão a responder àquilo que são os preceitos estabelecidos antes na sua implementação, numa situação em que os próprios projetos já obedecem ao fato de não são, ou seja, esses fundos não precisam ser efetivamente devolvidos ou reembolsados ao Estado. Então, é só dar o valor e nós, como jovens que reclamamos pela questão ligada à transparência desses projetos, em algum momento há uma necessidade de que, sim, efetivamente tenhamos esta informação. Eu, particularmente, me predisponho. Mas duas soluções é que há uma necessidade de haver, sim, uma auscultação permanente de jovens líderes, movimentos associativos, setor privado, sobre quaisquer ações de base, assim como o maior comprometimento dos mais diversificados setores do Estado e do Governo em relação às metas, objetivos e visão dessas políticas que aqui elencamos. Mas, para além disto, a inclusão dos jovens nos processos de tomada de decisão, através das suas representações, é um fator-chave, assim como o apoio a campanhas que visam empoderar a juventude, assim como desincentivar, as sobre-ações nefastas da sociedade, que isto poderá, em algum momento, culminar com o preceito que nós aqui estabelecemos na Cimeira Nacional de Juventude, Paz e Segurança, que no final do dia estaremos sim responder a um ditado que diz: a paz não significa apenas o calar das armas, mas igualmente a ausência ou o usufruto na íntegra de um direito humano que não é negociável, sim, igualmente coloca em causa aquilo que é a paz e segurança da nação, sobretudo partindo da questão da oradora que aqui me antecede, quando falava o fato de, quando questionava, aliás, se nós estamos em paz com nós mesmos. Então, particularmente sobre a Política Nacional da Juventude, se calhar em notas de conclusão, diria que são políticas que é importante, chamam a atenção a todos os jovens, que possamos sim fazer o bom uso, possamos sim ter o seu domínio, ter-los no bolso, os planos de ação, as estratégias igualmente que poderão ser partilhadas, possamos sim monitorar o cumprimento das mesmas dia após dia, mas no final do dia nenhum direito é mais importante que o outro e a ausência de um simples direito, seja ele o direito à saúde, coloca em causa a paz e segurança em Moçambique. Muito obrigado.